Então, ler a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 19, versículo 24, de 19 até o 30, ele diz assim: espero no Senhor, ou, em outras versões, tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve os poderei enviar, Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por nosso bem-estar. Porquanto, todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Portanto, é ele quem espero vos enviar. Tão logo tenha certeza sobre minha situação. Tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ter convosco. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vós e se sente angustiado por saber, diz que ele havia adoecido. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudeste me conceder. Amém. Que Deus abençoe a porção da palavra e que nós possamos agora aprender um pouco mais nesse tempo. Que Deus nos dê direção, nos oriente para isso, e é uma bênção a gente poder agora falar nesse tempo sobre Filipenses. Irmão, quando nós estamos pensando em tudo isso que Paulo está escrevendo, e a gente vem de várias situações, se você pegar as subdivisões aí do capítulo 2, ele começa falando de um amor fraterno entre os irmãos. No capítulo 1, do versículo 1 ao 4 do capítulo 2. No versículo 5, do 5 ao 11, ele fala de Cristo sendo Deus que se humilhou, né? Ele se esvazia para alcançar o objetivo que Deus propôs para que ele pudesse concluir a obra que Deus estava fazendo. Então, no versículo 12, ele diz assim: os cristãos devem resplandecer. Eu estou usando a divisão da minha Bíblia, né? Eu não sei a subdivisão na sua, ou os títulos que estão na sua, mas eu estou pegando aqui algumas divisões que estão na minha, para que a gente possa entender o que Paulo está tentando passar e mostrar para aquele povo. Agora, nós vamos entrar nesse final aqui do capítulo 2, aonde a subdivisão da minha Bíblia diz que Paulo envia homens de Deus. Quando nós pensamos em homens de Deus, como é que você vê essa ideia de uma pessoa ser um homem de Deus? Hoje, falar de um homem de Deus, parece que o homem de Deus é aquele que é aquele que está em evidência, é aquele que as pessoas dizem que não, porque o grande homem de Deus, ele faz as coisas, ele ora e acontece. O que é ser um homem de Deus? O que é ser uma pessoa que, como
o título diz aqui, Paulo envia homens de Deus. Pensando naquela época, homem de Deus não era aquele que estava em evidência. Mas o homem de Deus era aquele que fazia as coisas de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que eles conheciam sobre os mandamentos de Deus, sobre as ordenanças de Deus, que vivia debaixo de uma orientação divina. Então, esse homem de Deus que Paulo ele fala que são essas pessoas que estão, porque ele está falando de Timóteo, de Epafrodito, né? Ele está falando desses homens, mas a gente precisa também olhar, trazer aqui para a nossa vida e pensar como é que nós podemos ser identificados como pessoas de Deus, homens de Deus, servos de Deus. Não é só ter uma carteirinha, não é só ter um crachá, não é só ir na igreja. Porque hoje, na realidade, nem no templo, né, a igreja que nós chamamos de igreja, né, nem na igreja nós podemos ir. Então, como as pessoas nos identificam como esse homem de Deus? Como que as pessoas nos identificam como cristãos? Ou como protestantes? Antigamente falava-se protestantes. Então, como que as pessoas identificam a nós como pessoas que servem a Deus? Pessoas que fazem a sua parte, ou fazem a sua parte, andam segundo a palavra. Então, Paulo, ele está dizendo isso aqui, ó, no versículo 19, ele diz assim, ó, tenho esperança no Senhor, de em breve vos enviar Timóteo para que também eu me anime quando souber notícia de vós. Então, ele diz assim, olha, eu vou enviá-lo para que vocês possam saber e eu também saber de vocês. Olha, eu estou enviando um homem da minha confiança. Uma pessoa que eu posso, que eu sei que o que ele vai falar é verdade. Porque o cristão, ele é identificado pela sua vida, pelas suas características, pelo que ele é. Então, como que Paulo era conhecido? Paulo era conhecido pelo homem que ele era. O posicionamento que ele tinha diante de todas as coisas que aconteciam. Ele não mudava porque hoje ele estava preso. Ele continuava sendo a mesma pessoa. O mesmo homem de Deus. A mesma pessoa que todos podiam confiar que ele continuaria pregando a palavra. Então, na vida que nós estamos vivendo, independente do que estamos passando, como é que as pessoas estão olhando para nós? Como que as pessoas nos veem? Como que as pessoas nos encontram? Eu não sei se só nos veem, mas eu acho que nos encontram. Como que elas, se no dia a dia que nós estamos vivendo hoje, como que as pessoas nos encontram? Ela nos encontra em paz? Temos alegria? Temos firmeza? Certeza do que nós estamos vivendo? Podemos ter incerteza das situações, do que está acontecendo no nosso país, do que está acontecendo no mundo por causa da pandemia. Mas qual é a nossa certeza? Nós temos essa certeza de que um dia vamos encontrar com Deus. As pessoas encontram você dessa maneira, que independente de tudo, a gente sabe que um dia estaremos com Deus. Agora, como é que nós temos essa certeza de que um dia estaremos com Deus? É porque um dia nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. É porque um dia Ele nos alcançou e Ele mudou a história da nossa vida. Então, mesmo que a gente sofra o que quer que seja, né? O apóstolo Paulo, 2 versículos acima, no versículo 17, ele diz assim, olha, ainda que eu seja derramado como oferta sobre o sacrifício,
e serviço da vossa fé, alegro-me e me contento com todos. Então, ainda que nessa situação a gente passe por esses momentos difíceis, ainda há alegria no nosso coração. Ainda há a certeza de que Deus está conosco. Porque tudo isso que nós vemos, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: pois não tenho ninguém de mesmo ânimo que se importe sinceramente convosco. Ele está dizendo assim, olha, eu vou enviar a Timóteo, porque da mesma maneira que eu me importo, ele também se importa com vocês. Trazendo para hoje, nós estamos realmente nos importando com os outros. As pessoas têm valor para nós. Não, Wesley falou aqui na semana, na terça-feira que ele trouxe a palavra, ele disse assim, nós estamos ou temos empatia, nós nos identificamos com a necessidade do outro, nós ajudamos o outro. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou preocupado, então tem alguém também que está preocupado que vai até vocês. O apóstolo Paulo ele está ensinando aqui que nós precisamos nos identificar com o outro. O mesmo texto, depois ele fala assim, porque vocês estão preocupados só com as coisas de vocês. Olha o versículo 21. Pois todos buscam as suas próprias coisas e não as de Cristo Jesus. Irmão, vamos dar só uma pausa aqui nesse momento em que vivemos um mundo capitalista, aonde o que é mais importante é eu estar realizado. A pessoa pensa em si, dizendo assim, eu estou bem, então eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro para que eu esteja bem, para que eu possa fazer tudo aquilo que eu quero, para que eu possa viajar, para que eu possa conquistar os meus objetivos, para que eu possa comprar, viver e comprar, e trabalhar e comprar. Então, há uma necessidade de preencher o eu e fica o vazio do que está, o vazio em relação ao outro. Não estou dizendo que nós não devemos fazer as coisas para nós. Não fazemos, irmão. Nós temos um carro bom, nós temos uma casa boa, tem uma televisão, compre a sua televisão. Eu não vejo problema nenhum, nada disso. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são importantes. São pessoas que têm valor. Senão nós temos mais coisas do que pessoas. Se a gente olhar para a nossa casa, você olha para a sua casa, vê quantos objetos, quantas coisas você tem, né? Você olha lá quantas coisas você tem. Agora olha quantas pessoas podem participar dessas coisas que você tem. O quanto essas coisas que estão dentro da sua casa são importantes e os outros não são. Tudo que nós estamos vivendo, né, o apóstolo Paulo diz aqui no 21, olha, vocês estão buscando as suas próprias coisas, os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos. Agora, o que é um projeto maior? Quais são os planos de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a sua vida? O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Ele diz assim, olha, vocês se preocupam com isso, mas olhe para o Senhor. Qual é o plano, o projeto de Deus para a sua vida? O que você tem que fazer para que o projeto de Deus ou o plano de Deus se cumpra na sua vida? Olhar para essa ideia que Paulo está dizendo, olha, vocês se preocupam com isso? E as coisas de Cristo? E o que Deus está ordenando a nós que a gente faça? Vá e faça discípulo. Vá e pregue a palavra. Vá e ensine as pessoas. Você é um discípulo, você é um servo de Deus, você é um crente, você é um cristão. Vá e faça a obra de Deus.
Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está alertando aos filipenses, dizendo, olha, tudo isso é importante na nossa vida, mas as pessoas são mais importantes, porque, vou só aqui fazer uma ideia, olha, as pessoas são importantes porque Cristo morreu na cruz por elas. Ele fala, vocês estão preocupados com vocês, consigo mesmo, e as pessoas, que Cristo morreu por elas. O que isso significa para nós? O que isso vale para nós? Então, nós não podemos esquecer que há um plano maior em tudo isso que nós estamos vivendo. Há um plano maior. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Não sabemos como será o mundo pós-pandemia. Não sabemos quando a igreja vai voltar a ter os seus cultos, as suas reuniões. Também não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós estávamos numa reunião de professores com os orientadores lá da sala do Tiago, e um dos professores dizia assim, só duas coisas que nós temos certeza que não sabemos. Não sabemos quando as aulas voltarão e não sabemos quando Jesus voltará. Quando vai voltar tudo? Nós não sabemos. Agora, isso não quer dizer que a gente vai deixar a vida cristã de lado. Vamos deixar de fazer a obra de Deus. Vamos deixar de viver o evangelho que precisamos viver. Vamos lá, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, olha, versículo 22. Mas vós sabeis a prova que ele passou, porque serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Ele está falando, de Timóteo, do que ele passou, das lutas, das dificuldades que ele enfrentou. E ele diz assim, olha, e ele continuou firme. Então, o que nós estamos enfrentando? Pode ser que algumas coisas os nossos amigos saibam, as pessoas que estão ao nosso redor, mas às vezes as pessoas não sabem o que nós estamos passando. Aqui ele diz assim, vós sabeis as provas que ele passou. Vocês sabem o que Tiago passou, o que Timóteo passou. Mas nem por isso ele deixou o evangelho. Nem por isso ele abandonou Deus. Então, o que nós estamos enfrentando hoje o quanto isso vai nos ajudar e nos fortalecer para continuar a nossa caminhada com o Senhor. O quanto isso vai nos ajudar para que a gente possa ter um caráter que foi moldado por Deus. Um caráter que foi trabalhado por Deus e hoje nós estamos agora experimentando essa nova vida com Ele. Falo hoje, não porque nós nos convertemos ontem, não, nos convertemos há pouco tempo, que seja, ou que você tenha convertido há 20 anos, há 30 anos, ou que você tenha convertido há 5 meses, 6 meses, mas é uma nova vida que todos nós vivemos. A nova vida em Cristo, ela não é só no dia em que nós nos convertemos. Agora eu tenho uma nova vida. A nova vida em Cristo, ela acontece todos os dias. Todos os dias vamos vivendo essa nova vida em Cristo. Porque todos os dias nós temos desafios. Porque todos os dias nós temos que aprender a declarar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Todos os dias as pessoas estão olhando para nós e vendo como é que nós estamos vivendo essa vida de santidade. Esse sacrificar-se pelos outros. Esse sacrificar que é uma marca de um cristão autêntico. E entendo sacrificar, não é você deixar de viver a sua vida e agora viver em função do outro. Não, isso também está errado. Mas é eu entender que o outro também tem valor para mim. E o outro, ele tem valor porque Cristo morreu na cruz por ele.
Olha como é importante isso, a gente entender esse amor de Deus para com as pessoas, que eu me incluo nessas pessoas. Então, o amor de Deus para com todos aqueles que estão, eu vou abrir aqui, para que estão nesse mundo. Porque Deus ama a todas as pessoas. O amor de Deus não está direcionado só para aqueles que se converteram. Ah, então se você se converteu, Deus te ama. Você não se converteu, então Deus não ama você. Não, o amor de Deus está direcionado para todas as pessoas. Lembra lá João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, esse amor que alcança a toda a humanidade é o amor que tem que nos envolver. Como eu disse há pouco, não é para você se anular, para você deixar de ser você, porque não é esse o objetivo da palavra de Deus, não é esse o objetivo de Deus na nossa vida. Não, eu não me anulo, eu vivo a minha vida entendendo o amor de Deus e colocando o amor de Deus em prática. E isso vai mudar a minha vida e vai me ajudar a ajudar os outros. Então, esse amor me alcança, esse amor me transforma, esse amor faz com que eu entenda o modelo de Jesus para que eu possa seguir esse padrão. É isso que Paulo está falando, né, quando ele está falando aqui de Timóteo, olha, do sofrimento, de tudo que ele passou. Então, gente, olha, vocês sabem o que ele passou, porque serviu comigo no Evangelho. Sofreu o que eu tive que sofrer, ele estava comigo. Então, a gente, independente do que estamos vivendo, é continuar seguindo o Senhor, andando na presença dele, vivendo com ele. Versículo 23. Assim, pois, espero enviá-lo tão logo eu veja o que há de haver comigo. Então Paulo diz assim, olha, logo ele vai estar com você. Por quê? Por que Paulo diz assim, o que vai acontecer comigo? Porque Paulo estava preso. Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se seria condenado, né, se seria absolvido, ele não sabia o que ia acontecer. Então teria um julgamento e ele falou assim, ó, logo que eu for julgado, então ele vai, mas deixa ele aqui um pouco ainda comigo, porque eu preciso do apoio, mas logo ele estará com vocês. Então, olha, agora, irmão, pense uma coisa, que isso aqui era uma carta. Ele estava escrevendo, dizendo, olha, logo ele estará com vocês. Agora, vamos colocar do outro lado, as pessoas que estavam esperando por esse momento, lendo a carta, dizendo assim, nossa, olha, Timóteo vem para cá. Quando? Não, Paulo está dizendo que ainda não sabe quando ele vem, porque ele ainda não sabe quando vai ser o seu julgamento, o que vai acontecer com ele. Mas logo nós vamos ter notícias de Paulo, logo nós vamos saber como que estão as coisas naquela região. Bom, olha que interessante, porque nós estamos lendo e isso vira uma sequência de fatos que nós já conhecemos toda a história. Mas pensa em quem estava recebendo essa carta, esperando, linha por linha, você saber qual é a próxima notícia. E aí no versículo de número 24, olha o que Paulo diz aqui. Mas confio no Senhor, de que também eu mesmo virei em breve. 25. Julguei necessário, porém, enviar-vos para Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de batalha,
mensageiro enviado por vós e auxiliador naquilo que necessito. Então, Epafrodito também andava com Paulo e Paulo diz assim, olha, ele vai para que ele possa também já dar algumas notícias. Paulo, ele, voltando aqui à preocupação com os irmãos. Olha, logo Timóteo, eu espero que eu também vá, mas eu estou enviando o Epafrodito, para que vocês possam também ter notícias. Paulo estava, havia uma preocupação em informar as pessoas do que está acontecendo. Informar de tudo que Paulo estava enfrentando. A gente olha para os dias de hoje e vê como é que nós estamos ajudando os outros e, como que eu posso dizer aqui, mas preocupado com o outro também. Não preocupado para ficar sabendo da vida da pessoa, o que ela está passando, o que ela está precisando, né, as dificuldades. Não, é preocupado com a vida espiritual do outro. Em que ponto ele está na sua vida? Como ele tem vivido esse tempo? Como que ele tem passado por esse momento na vida dele? Então, irmão, olha que interessante que o que Paulo fala, ele fala porque há uma preocupação em saber do outro. Em ter aquela situação não sob o controle dele, porque ele não tinha o controle dessa situação, mas ele estava preocupado porque ele queria que o povo tivesse conhecimento e continuasse informado para que eles não desistissem, para que eles não parassem. Paulo sempre nas suas cartas, ele escreve falando sobre isso, da preocupação e da vida cristã que eles tinham, de como era o conduzir cristão, porque isso ajudava a manter crente, isso nos ajuda a nos manter crente, a nos manter como servos aprovados. Homens e mulheres que sejam aprovados pela palavra de Deus, da forma que estamos vivendo. Então nós vimos aqui, né, o versículo 22, que a gente estava lendo, 22, 23 e o 24, né, vamos ler de novo, ele diz assim, ó, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que espera enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Olha, eu sonho com isso, eu quero ir, eu tenho desejo de estar com vocês. Então, isso tudo faz com que Paulo mostre a eles o quão importante eles são. O quão importante somos um para o outro. Quando foi lá decretado que as igrejas não podiam mais abrir, né, não sei quanto tempo, já falei isso, não sei quanto tempo isso vai durar, mas uma preocupação que surgiu no meu coração é como podemos estar juntos. Então, há vários programas, há várias plataformas que a gente poderia usar para que a gente pudesse estar junto. Há uma plataforma que o pessoal usa, que é o Zoom, para fazer reuniões. Nós já fizemos isso com os homens, né? O Felipe tem usado isso. Nós fazemos reunião da junta de oficiais pelo Zoom, mas não sabíamos se todos teriam condição para isso. Então, a primeira ideia foi assim, vamos então lançar isso no Facebook. Aí a minha preocupação era, mas vamos fazer só de domingo, como era na igreja? Não, vamos fazer mais dias para que a gente possa estar junto. Como eu digo sempre aqui, eu não vejo os irmãos, eu vejo aqui alguns comentários, né, que aparecem aqui, né, os irmãos aqui vendo. Então, aqui, ó, tem aqui a irmã Eliana, minha esposa, o Wesley,
o Wesley é a família, o Rogério é a família, deixa eu ver quem mais, a Érica com o Maurício, deixa eu ver aqui, a minha tia Vera, o Murilo, a Aline Viana, o Ravi, Deus abençoe vocês, o Emerson Garcia, Vanderlei, irmão Isidoro, deixa eu ver quem mais aqui. Lembrar o Murilo, parabéns Murilo, Deus abençoe, viu? Murilo fazendo aniversário, Deus abençoe a sua vida. Então, o Murilo, a Fabi, né? Então, irmão, eu não vejo os irmãos, mas eu vejo que os irmãos estão aqui comigo. E isso faz com que a gente fique um pouquinho mais perto. Quando eu vejo aqui, né, alguém falando assim, a paz do Senhor, irmão fulano, irmã, que saudade de você, né, a gente não tá junto, que nem aqui a irmã Eliana colocou aqui, bom dia, a paz do Senhor a todos, a Érica também, né, todos aqui, a Marilene, né, minha esposa, o Rogério, vai entrando aqui, bom dia, a paz do Senhor, irmão, como é gostoso a gente poder saber que nós estamos juntos aqui, estamos vendo. E eu fico feliz quando eu vejo aqui, falo assim, nossa, olha o irmão que chegou, que bênção, bom que né, a Luciana acabou de entrar aqui, que apareceu, a irmã Edna, junto com a Edna Adriana. Irmão, como é bom a gente poder ver que a gente está junto. Então isso nos ajuda a continuar a nossa caminhada, ajuda a ver que nós não estamos sozinhos. Então, pensa que o apóstolo Paulo, ele se fortalecia nisso, no relacionamento que ele tinha com os irmãos, com as igrejas, que estavam sempre preocupados com ele. As igrejas, os crentes, estavam preocupados com a vida do apóstolo Paulo. Então, isso, irmão, faz-nos caminhar junto. Então, ver que um irmão entrou, outro irmão. Quando eu vejo aqui, eu falo, puxa, que bênção, ver que os irmãos estão aqui junto comigo. Né? A gente está aqui, né? Temos um, temos outro. Às vezes um irmão ou outro não pode entrar, sentimos falta dos irmãos. Né? E aí eu falo para você, irmão, faz o contato lá. Olha, fala, ô irmão, estou sentindo sua falta, não vejo você assistindo os cultos. No Instagram, eu não tenho um retorno do Instagram aqui, mas eu não sei quantas pessoas, mas eu sei que também tem pessoas assistindo pelo Instagram. Irmão, e como é bom saber que Deus tem nos aproximado dessa maneira. E nós estamos sempre abertos. Meu telefone, ele é aberto, está aí para quem quiser falar comigo. Então, irmão, é importante a gente ter esse tempo, porque isso faz a gente caminhar junto. Então, o apóstolo Paulo, toda vez que ele mandava carta aos irmãos, é porque ele estava também preocupado com os irmãos que estavam em Corinto, em Colossos, em Filipos, na Tessalônica. Então, todas essas regiões, era onde ele passou e foi abrindo igreja, né? Aos Gálatas, na Galácia. Então, todas essas regiões ele foi passando, e era como se ele mandasse um WhatsApp. Ou então ele pegasse o celular, fizesse uma live, gravasse um vídeo. Pensa que isso que ele está fazendo é o que nós estamos fazendo hoje. Irmão, como que você está? Que Deus abençoe sua vida. Eu ligo para os irmãos, irmão, como você está? Está bem? Sua família? Olha, eu liguei para orar com você. Olha, está precisando de alguma coisa? Sei que Deus tem cuidado, Deus tem dado direção. Irmão, nós estamos fazendo. Quando falamos aqui o Wesley também tem ajudado pessoas, lá ele sabe, às vezes, de alguma pessoa ou outra que chega, precisa de uma cesta básica. Irmão, nós estamos fazendo. E isso é o quê? É o que a igreja precisa fazer, estar unida nisso, sabendo e vendo o que o outro está necessitando. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve para dar forças para que eles continuem e para que Paulo pudesse continuar também na sua missão, no trabalho que ele tinha de levar a palavra. Então, não esqueça que tudo isso faz parte da vida cristã, de estarmos envolvidos uns com os outros. Olha o que diz agora, versículo 26, espera aí. Olha lá, nós lemos aqui, versículo 25,
26. Porque ele tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado por haver ouvido que ele havia ficado doente. Bom, nós temos falado isso, eu já falei aqui várias vezes, e o apóstolo Paulo falou assim: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vós. Irmão, que saudade que nós temos de estar juntos. Irmão, que saudade nós temos de ir na igreja. Na sexta-feira, os jovens fizeram uma live lá na igreja com louvor e tivemos lá ajudando, porque fizemos bastante coisa para que o som ficasse melhor, principalmente pelo Instagram. Do Facebook não ficou bom, mas no Instagram, que gostoso foi estar ali, naquele momento. Mas a igreja estava vazia, não tinha ninguém, só estava o grupo de louvor, o Lopes que foi lá e pregou, e por sinal trouxe uma boa palavra. Irmão, que delícia que foi, que gostoso foi estar ali. Então, que saudade que dá da gente poder se reunir de novo. Quando? Não sabemos, mas nós estamos aqui. E que alegria poder ver você aqui. Né? Algumas outras pessoas que entraram, né? O irmão Edson Lins com a irmã Rosilva, Deus abençoe vocês. A Mariana Pelim, deixa eu ver, a Rita. Irmão, que bom a gente poder ter esse tempo junto. Tempo também precioso. Hoje não podemos ter lá, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ele tinha saudade? Também tenho. E acredito que os irmãos também, saudade um do outro, de poder, né, da gente poder estar junto, no mesmo local, poder trocar algumas informações, poder pedir oração, a gente está junto. Hoje nós temos o nosso canal é esse, é Facebook, é o WhatsApp, como as mulheres estão fazendo com a sua lista de transmissão, enviando um devocional para essas mulheres. Tem acho que quase 70 mulheres cadastradas lá, que recebem esses devocionais. Crescimento, irmão. Tá junto, né? De estar aproximado um do outro, de tentar compartilhar as necessidades um do outro. Então isso nos ajuda, irmão, na nossa caminhada. Eu olhando para a câmera, para você, não te vejo, mas me ajuda a continuar pregando a palavra. Quando eu olho aqui, vejo, olha, os irmãos que estão assistindo, que Deus abençoe sua vida, que Deus ministre no seu coração, vê cada um que está entrando, né? A Ju Rocha entrou hoje, Ju, Deus abençoe, viu, Ju? Deus abençoe sua vida. Irmão, como é gostoso a gente participar desse tempo. Às vezes eu fico pensando, né, como que vai ser no domingo, né, no domingo de manhã, no domingo à noite. A mesma preocupação que eu tinha quando eu ia para a igreja, que eu tinha que pregar, é a mesma preocupação de hoje, poder falar com os irmãos. É isso que Paulo está dizendo assim, olha, há muita saudade, então, olha, o Epafrodito vai, para que vocês possam ver que ele também está bem. A gente não tem como estar todo mundo junto, mas eu vou mandar um amigo, um representante, para que vocês possam ter um tempo com ele. Olha que interessante. Aí no versículo 27, a gente entende qual era a preocupação. Por quê? Olha o que diz aqui, 27. E ele, Epafrodito, ficou doente, quase a morrer, quase morreu. Mas o Deus dele teve misericórdia, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza após tristeza ou sobre tristeza, como ele fala. Irmão, olha como a preocupação dos irmãos era porque Epafrodito estava passando por um momento de enfermidade muito duro. E nós já tivemos alguns irmãos dentro da igreja que passaram por momentos difíceis. Todos nós lembramos aqui do Bruno. Né? O Bruno, ele passou por esse momento. E lembro-me o dia que ele chegou lá na igreja para dar o testemunho. Ele foi passando, foram 3 anos, eu acho, 3 anos ou 4 anos aí, né, fazendo exames, aí um dia ele foi na médica, a médica deu alta para ele me ligou, pastor, a médica me deu alta, eu queria dar um testemunho na igreja. Irmão, que alegria foi ouvir o testemunho do Bruno, do que Deus fez, da cura da leucemia. Irmão, milagre de Deus. A gente poder ouvir, e todo mundo acompanhou.
Lembro lá no comecinho, quando ele ficou doente, aí com o tratamento, tudo, o cabelo caiu, aí o Toledo foi lá, rapou a cabeça, o Tiago foi lá, rapou a cabeça, para poder se identificar. Irmão, é isso que faz a igreja. É isso que faz a gente continuar sendo igreja. Porque a igreja continua sendo igreja quando nós identificamos um com o outro. Não é porque nós reunimos no templo. Estamos lá reunidos no templo. Não é por isso. Ou melhor, não é só por isso. Porque a igreja continua sendo igreja quando aonde nós estamos unidos uns com os outros. A palavra do Senhor diz, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor, Ele estaria presente. Irmão, eu creio que Deus está presente nesse momento. Porque nós estamos reunidos em maior número e Deus está conosco porque nós estamos falando dEle. Então essa é a ideia de Paulo. Eu digo, olha, eu sei que vocês ficaram todos preocupados, mas Ele está indo aí para vocês verem que Ele está bom. Que ele melhorou, que passou, que Deus o curou. Porque é isso que ele fala aqui no versículo 27. Olha, ele ficou doente, quase morreu. Mas o Deus dele teve misericórdia, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza após tristeza. Irmão, olha como é bom a gente poder ter a certeza de que Deus está conosco. Bom, a presença de Deus é marcante na nossa vida e Deus nos ajuda, nos fortalece nessa caminhada. Bom, a gente poder ver a mão de Deus agindo, o toque de Deus, o mover de Deus. Porque Deus está conosco sempre. Agora nós precisamos mostrar para todos que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou. Então aí, olha, versículo 28, ele diz assim, ó, por isso eu o enviarei mais depressa, a fim de que, vendo-o de novo, alegrai-vos e eu fique menos triste. Irmão, como eu disse, que alegria foi quando nós vimos o Bruno na igreja, testemunhando. Agora o Bruno está no seminário, o Bruno tem ajudado na igreja, ajuda lá com as crianças, ajuda no culto de missões, tem um chamado. Irmão, cada um tem uma história. Mas, irmão, que alegria a gente poder ver as pessoas da igreja crescendo. Né? Nós temos hoje o Toledo, pastor. Agora tem outras responsabilidades. Né? Caminhamos junto. Mas cada um tem o seu momento. O Bruno está no seminário, daqui a pouco, porque passa muito rápido. 4 anos passa assim, a hora que vê, 3 anos, tá aí. Daqui a pouco o Bruno também. Mas cada um tem a sua história. Cada um sabe o que Deus fez na vida. E você, mas eu não sou pastor. Mas cada um tem uma história e o que eu estou fazendo para que essa história se cumpra. Para que as coisas aconteçam no dia a dia, na vida. Irmão, olha como é importante a gente ver o que está acontecendo e o que Deus tem planejado para nós. Viver todo esse tempo que nós estamos vivendo. Né? Ver o que Deus fez na vida do Bruno. Ver o que Deus fez na vida da Aline. Irmão, Deus tem feito um milagre. Então, eu conversei com o Felipe esses dias atrás, né? Ele não estava bem, travou a coluna lá, precisei levá-lo no médico. Eu falei para ele, irmão, a idade está chegando, então às vezes a coluna trava mesmo. Né? Nunca passei por isso, mas eu acho que a idade dele deve estar pegando. Mas aí ficava conversando com ele no carro, dizendo assim, olha o que Deus está fazendo. O que o médico falou, olha, nunca vimos o problema que a Aline tem, regredir. E está regredindo. Cremos no milagre. Irmão, Deus é que faz. Então tudo isso alegra o nosso coração. Paulo diz aqui, olha, eu estou enviando para que a alegria esteja com vocês. E que vocês não fiquem tristes, como eu fiquei quando ele ficou doente. Irmão, olha que isso nos ajuda a continuar com o Senhor.
versículo de número 29, e nós estamos quase acabando já, 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai aos que são com ele. 30. Pois, por causa da obra de Cristo, ele chegou perto da morte, arriscando a sua própria vida para suprir em meu benefício a falta do vosso serviço. Irmão, quando nós ouvimos o que Deus fez, ouvemos o que Deus fez, o que Deus faz, isso nos dá força para continuar a caminhada com Ele. Então, irmão, olhar para a história, a vida, e ver tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu, e saber que tem muitas coisas ainda para Deus fazer. Milagres. Milagres. Lembra da Clarinha, do Paulo e da Elaine? Lembrei agora. Lembro o dia que ela foi dar um testemunho, que eles foram lá dar o testemunho da cura da menina. Né? A menina foi curada, alta. Deus fez um milagre. Olha como que Deus faz. E isso alegra a nossa vida, enche o nosso coração de alegria, irmão. Bom, a gente não pode deixar que nada, que a tristeza acumule na nossa vida. Passamos um momento difícil? Quais foram os momentos melhores? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, coloque na sua mente, na sua vida. Paulo estava dizendo, olha, eu estou mandando Epafrodito para que aumente a sua alegria, para que vocês possam continuar a caminhada, para que vocês não desistam. Paulo enviou para que essa primeira oportunidade, ou essa primeira notícia, pudesse ajudá-los a continuar. Aí nós entendemos o final, versículo 30. O apóstolo Paulo diz assim, pois por causa da obra de Cristo, ele chegou perto da morte, arriscando a sua própria vida. Irmão, nossa vida está nas mãos do Senhor. O plano maior é dele. O propósito maior é dele. O projeto é dele. Irmão, tudo que nós estamos vivendo, é ele quem tem o plano e o propósito para nós. Agora, eu preciso estar envolvido nisso. Eu preciso estar apegado a isso. Grudado nessa obra, nesse plano de Deus, nesse projeto de Deus. Para que eu possa ser o referencial daquilo que Deus está fazendo. Para que as pessoas possam olhar para a minha vida e possam ver que, independente de eu estar indo para a igreja, para o templo, aonde nós nos reunimos, eu continuo sendo cristão. Eu continuo sendo crente. Eu continuo fazendo a diferença aonde eu estou. Irmão, olha que coisa maravilhosa é essa. Para nós. Independente do que aconteça, a nossa alegria está em saber que você continua sendo crente. A minha alegria como pastor é saber que você continua sendo cristão. A minha alegria como servo de Deus é saber que você continua servindo o Senhor. Que você continua na presença dele. Mesmo às vezes eu não vendo alguns, eu acredito que você continue crente e firme na presença do Senhor. Como eu gostaria de ver todos aqui. Como eu gostaria de ver todos que eu digo, que nós agora estamos no horário de escola bíblica. Então tem os jovens, estão tendo lá a sua escola bíblica, e nós estamos tendo aqui esse período. Mas como eu gostaria de ver? Como eu gostaria de ver à noite todos os irmãos no Facebook, ouvindo a palavra. Como eu gostaria de ver que mesmo a nossa distância, ou mesmo à distância, estamos juntos, unidos.
Irmão, isso faz muita diferença no nosso relacionamento, na nossa vida, porque é isso que vai nos ajudar a continuar, e quando voltar, a gente não vai querer ficar em casa, porque a gente tem vontade de estar com os irmãos, de estarmos juntos. Quando voltar, né, a pensar, o que é que vou... hoje eu não vou no culto, não, estou cansado. Porque eu assisto o culto pela internet. Irmão, hoje é uma necessidade. Mas o dia que nós estivermos com o nosso templo aberto, a palavra de Deus diz que é importante que os irmãos vivam em comunhão, que os irmãos se reúnam, que os irmãos estejam juntos. Lembra lá em Atos, no começo de Atos, assim, que eles viviam juntos, de casa em casa, partiam o pão, que eles estavam sempre reunidos, e reuniam nas sinagogas, lá onde eles podiam, onde Jesus pregava, depois em Atos, onde eles podiam pregar, eles estavam sempre no templo, reunindo. Jesus pregava as pessoas em local aberto, não tinha lugar, mas eles estavam reunidos. Então, irmão, que a gente possa lembrar disso, que tudo que nós fazemos é para o benefício fazemos para a obra em benefício do próximo. Paulo diz aqui, versículo 30, por causa da obra de Cristo, ele, Epafrodito, chegou perto da morte, arriscando a sua própria vida para suprir em meu benefício a falta do vosso serviço. Irmão, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, por causa de Cristo, o Epafrodito continuou fazendo o que tinha que fazer. Quase morreu, mas foi por causa da obra de Cristo. Porque ele estava me servindo. Irmão, nós estamos aqui para servir ao próximo. O irmão que você tem visto aqui no Facebook, ou o irmão que você lembra, estamos aqui para ajudá-lo. Na igreja nós falamos assim, olha quem está do teu lado. Pode ser que do teu lado esteja sua esposa, esteja seu marido, seu filho. Agora, se você estiver sozinho, você vai olhar para quem? Você vai olhar para aquele que você lembra. Ou então, para aqueles que estão aqui nessa lista de pessoas que estão presentes. Aí você fala assim, olha lá, a irmã Eliana. O Felipe Oder. Lá o irmão, o Emerson Garcia. Quem mais? A Rita. Irmão, cada um com as suas necessidades. Lembramos, é Ele que está do nosso lado para a gente continuar fazendo a obra de Deus. O apóstolo Paulo conclui esse trecho no versículo 30, dizendo, por causa da obra de Cristo. Tudo que nós fazemos é por causa da obra de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos melhorar a nossa vida e possamos realmente fazer por causa da obra de Cristo.